Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Somos uma cooperativa de médicos e nos unimos porque temos comprometimento com a vida. Eu busco dar sempre a empatia. Eu me sinto bem, em poder ajudar, em saber que a cada dia eu dou o meu melhor. Para mim é mais do que um trabalho, é um propósito, uma missão. Nossa relação com os pacientes, sempre foi de doação e esse momento mais ainda. Ela segurou na nossa mão e aí ela falou: eu achava que eu estava sozinha, mas vocês estavam comigo. Então isso foi muito importante para a equipe, saber que ela entendeu esse acolhimento. Quando a gente fala assim, o senhor está de alta, ele vibra de uma forma que não tem explicação. Não há como não se sensibilizar diante de histórias e de olhares que depositam em nós tanta confiança. A palavra confiança ganhou um peso muito importante, porque a relação médico-paciente, ou médico-familiar, ela está tendo que ser a base do telefonema, a base da chamada de vídeo. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Essa é a nossa vocação. É o nosso jeito de cuidar. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Seja lá o que você quer vender ou comprar, Sicredi Conecta é uma vitrine virtual exclusiva para os associados do Sicredi. O aplicativo é fácil de usar e não tem taxa para comprar ou vender. Aqui você encontra serviços e produtos novos e usados. Para quem vende, é uma oportunidade para novos negócios. E quem compra, coopera com a economia local. Baixe o Sicredi Conecta e comece a usar hoje mesmo. Para comprar, vender e cooperar. Muito boa noite a todos. Estamos começando a nossa edição do painel aqui na TV Erechim, recebendo hoje Luiz Ângelo Poletto, engenheiro agrônomo, pós-graduado em agronegócio, e como é a cidade onde eu nasci, vou dizer que foi prefeito também de Aratiba, Não vamos misturar aqui as coisas, mas esteve à frente do município de Aratiba. Obviamente que o nosso assunto aqui nós vamos dar uma panorâmica sobre o setor primário, especialmente as culturas e tal, e o Luiz Poletto é uma pessoa que está abalizada, acompanha, está por dentro e pode falar com autoridade sobre esses temas aí. Poletto, muito obrigado por vir aqui. Boa noite, é uma satisfação nesse momento um bom momento do agronegócio, a nível de Brasil, principalmente, um momento de pandemia, mas um momento que o agronegócio está andando. É uma pena que a nossa região tenha passado por uma estiagem, nosso estado do Rio Grande do Sul, E eu sou assistente técnico da Emater, coordeno e através dessa coordenação, juntamente, a gente faz muitos trabalhos ligados ao Estado, à política agrícola do Estado do Rio Grande do Sul. Eu coordeno o setor de culturas, soja, milho, feijão, trigo, cevada. Coordeno o crédito rural, a fruticultura, a erva mate e o reflorestamento na região Alto Uruguai, no escritório regional nosso aqui de Erechim. A minha função não é política, é técnica, eu sou concursado nessa área. E nosso chefe é o Gilberto Tonello, que exerce a função administrativa, como gerente regional da Emater Erechim, que abrange 32 municípios da região Alto Uruguai. Essa responsabilidade de coordenar todos esses segmentos aí, vocês têm que prestar contas a quem? Ou alguém, ou fica para consumo interno aqui no Alto Uruguai? Primeiramente é o agricultor, as administrações públicas que nós temos convênio e com o governo do estado, que agora a sistemática é um pouco diferente. Hoje nós, de certa forma, a Emater
se tornou um órgão de administração indireta do governo do estado. Então tem a política agrícola, né, do governo do estado, como na minha área tem, né, hoje tem um projeto criado através do governo do estado, um projeto de incentivo à erva mate, na questão de lavouras, os projetos que o governo do estado está implantando na parceria, a Secretaria da Agricultura do estado em parceria com a Emater. Então, de forma indireta, aqui na região Alto Uruguai, a gente administra aqui através do escritório regional e repassa essas metas para serem cumpridas a nível de escritórios municipais. É claro que nós também temos uma parceria muito grande com entidades, aí, sindicatos, né, com um monte de entidades aqui regionais aqui do Alto Uruguai, que nós somos parceiros na busca de trazer o desenvolvimento econômico na área do agronegócio. O teu trabalho especificamente, ele é mais administrativo ou você também vai a campo? Vou a campo, só que nesse momento a gente não está muito indo a campo, no momento de pandemia, né? Então a gente socorre os escritórios municipais, né? Quando algumas... Na verdade, a gente deveria ser um especialista, né? Especialista na área, essa é a função. Mas como nós temos muita atividade, muitos projetos, então, em algumas vezes a gente não consegue se especializar, como foi o meu caso. Então, eu coordeno muito essa área, eu incentivo muito pela própria minha personalidade, que é de incentivar a atividade do agronegócio. Então, eu era um especialista em fruticultura, até antes de ser político na época, né? Muito, né? Então, continuo também trabalhando muito nessa área de fruticultura, reflorestamento, também entendo, né? As outras áreas reaprendi e estou coordenando, né? De forma que haja um crescimento, né? Esse é o objetivo nosso. As áreas que a gente coordena, crescer a nível, e graças a Deus, essas áreas que a gente tem trabalhado, não só as minhas, mas todas do escritório regional, que tem outros assistentes, nós somos em 4, todas as outras áreas também estão crescendo a nível da região, né? Os dados econômicos são bons, de crescimento. Uhum. Como é que o agricultor está com relação aos técnicos, aos engenheiros dessa tua área? Estão mais receptivos hoje ou eles tocam a sua vida por... Na verdade, nós da Emater, nós estamos com uma deficiência de mão de obra, né? Porque aquela estrutura que a Emater tinha, que era uma estrutura com muito mais profissionais no escritório, ficou praticamente em 2, 3, né? Então, por isso, ter a coordenação regional se faz mais importante ainda, né? A nível de apoio aos municípios. Mas hoje não é só a Emater que está presente nos municípios, nós temos cooperativas, todas elas com técnicos, temos empresas, temos muita gente se formando na área agronômica e na área veterinária por causa das faculdades que temos aqui na região, né? E temos hoje, graças a Deus, isso é bom, muito filho de agricultor se formando em agronomia ou veterinária e voltando para a propriedade para produzir, para aumentar a produtividade, que hoje, de certa forma, com esse bom momento que a gente vive, às vezes, né, e muitas vezes, é muito melhor o profissional voltar para casa para melhorar a propriedade. Isso é um fato, digamos assim, porque antigamente, no meu tempo, se formava e ia não sei para onde, ou trabalhar para uma Emater e tal. Hoje você vê o sujeito se formando e voltando para casa para tocar. Porque não tem mais, né? A não ser outras regiões que é mais do centro-oeste, que tem aqui a região profissional, de certa forma, ganha menos do que trabalhar em casa, né? Então, a gente está vendo muito, né? Aí na região aí da soja, por exemplo, muitos filhos, né, de agricultores tradicionais, o filho que está voltando para a propriedade já está formado em agronomia ou veterinária. Esse aumento, né, do número de faculdades ligadas ao setor agropecuário, de certa forma, vai proporcionar profissionais de melhor qualidade na agricultura, no agronegócio. O quanto isso ajuda, digamos, o filho sai, se forma, vamos pegar aquele tempo mais antigo, o sujeito tinha 7 filhos, 5 filhos, 10 filhos, e ele plantava, ele limpava, ele colhia, havia naturalmente, digamos, era tudo rudimentar, assim, com pouca técnica, né? O quanto faz a diferença ter um profissional técnico hoje?
Faz muita diferença. Até os meios hoje de informações são muito maiores para o agricultor. Hoje o agricultor tem um celular aí e ele pode ir automaticamente muita coisa. Hoje o técnico, ele é um aconselhador muitas vezes da atividade, né? Pela própria experiência ele pode indicar, siga essa atividade. Assim, hoje o agricultor tem condições, ele em casa mesmo, de muitos problemas relacionados à agricultura, ele resolver através daí da internet, né? Então isso, mas ajuda muito, né? E eu acho, né, hoje que está agora, a gente vem falando, agora com a pandemia está acontecendo um fenômeno que fazia horas que não acontecia, que é o retorno de alguns agricultores por opções do agronegócio, de agroindústria, né, que pode surgir na propriedade, retorno de filhos que tinham saído para a propriedade. Está já acontecendo com a pandemia. O desemprego que ocorreu, não no agronegócio, né, em outras ações, né, em outras atividades que teve, né, que foi claro, mas como o agronegócio está bom, a gente já está vendo aí, nós estava conversando ontem até, um retorno de filhos de agricultores e os pais aceitando o retorno do filho, dizendo, vamos montar isso, vamos montar aquilo, né, vamos montar uma agroindústria, vamos aumentar a fruticultura, né, aqueles agricultores que estão só no grão, muitas vezes optando pela diversificação da propriedade com a diversificação no leite, né, nas criações, ou mesmo nessas outras atividades que a gente incentiva muito, que é a fruticultura, erva mate, né, agroindústrias, né, então esse retorno é muito bom para a região, eu acredito. Já que tu falaste da pandemia, eu ia tocar mais à frente, mas vamos explorar então. Eu li alguns artigos já, notícias, artigos, e tenho depoimento de pessoa que mora num centro grande, né, e acompanhando assim essa situação das pessoas estarem, de repente, se descobrirem que não podem fazer exatamente tudo o que gostariam, tem que ficar em casa, tem que ficar fechado, não querem sair. E eu li, então, que há, digamos assim, uma crescente intenção e execução de sair dos centros grandes e ir lá para o interior. Eu não digo pegar 2,5 hectares, 3, entende? Mas, e também não virar um grande latifundiário. Mas, assim, as pessoas estão olhando junto com esse negócio de mudar de vida, de ir para o interior, sabe que tu vai morrer, e que, de repente, a diferença não é tão grande de tu morar num grande centro quanto pode estar mais longe. É visível isso, muito visível aqui na região também. Eu tive a prova ontem à noite. Por eu ser muito ligado assim e ter conhecimento de toda a região e a gente, graças a Deus, tem ainda amigos, né? Ontem mesmo me ligou 2 colegas, assim, a gente está notando muito, você vai em direção a Aratiba aqui, você vê aqui dentro de Erechim muitas construções sendo realizadas de pessoas que querem sair, buscar esse bem-estar, né, numa propriedade rural. Um novo modelo de vida. É um novo modelo de vida, né? E como isso, querendo melhorar a qualidade da alimentação, né, que isso proporciona quando você daqui um pouco mora fora, né, assim, mora num sítio, né, tu começa a plantar, começa a melhorar a tua qualidade com produtos orgânicos que você mesmo produz, tu liga isso, né, tu começa a ligar na pessoa, né, e aliado, é claro, né, hoje essa necessidade com a pandemia, né, que criou, com a divulgação de se ter a necessidade de ter mais proteína, de melhorar a imunidade, né, da pessoa, né, então está acontecendo isso, né, isso é muito visível. Não é só uma coisa de centros grandes. Né? Não, aqui também você pode observar isso, não estou, né, fazendo um blefe, pode olhar, quem anda aí vê quanto, hoje você vai olhar até ali na região entre Aratiba e Erechim, aqui até na divisa e dentro de Erechim, talvez tenha mais gente morando ali que não seja agricultor do que agricultor. Né? Uhum. O agricultor tem ficado poucos ali, tem bastante gente que tem sítio, que vai no fim de semana, vai aumentar muito isso aqui em Erechim, esse ramo. Eu tenho lido e até me interessei certa vez, há pouco tempo, em uma área, dessas áreas aí, que tem um sítio, que tem um riozinho, que tem não sei o quê, e nos anúncios mesmo, consta ali que tem segurança, que
que tem água, digo água corrente, rio, enfim, anunciando assim de que tu tem quase aquelas questões básicas que tu não tem aqui e tem lá, e não precisa exatamente viver a vida toda lá. Tu pode ter as duas coisas. O que acontece hoje já acontece, né? Vai olhar na região de Nova Petrópolis, Gramado, Canela, é isso, né? Muita gente morando no interior, né? Que a distância é pequena em relação aqui, hoje, por exemplo, em Erechim, o cara que mora lá num lugar, lá em, vamos dizer, em Três Ventos ou outro lugar, e às vezes o que mora aí no quilômetro 6 ali em Erechim, a diferença, a quilometragem é a mesma para vir na cidade, né? Não, o tempo que gasta para vir trabalhar é o mesmo. Então isso tem tendência de crescer, e é claro que a pandemia favoreceu isso muito, né? Houve uma valorização dessas áreas? Tá havendo uma valorização mais do que uma exploração. Não, exploração, né? Sim, mas... e até à beira dos lagos também, né? Tem muita gente optando por isso, né? Como a nossa região ela tem esse lado de turístico, né? Que seria turístico, mas na verdade a pessoa, né? Ali, né? Vai chegando a uma idade, mais de 60 anos, começa a buscar um lado aí que às vezes não é muito diferente do que você ter uma casa na beira da praia, né? Não é muito, né? A facilidade de você ir no fim de semana aqui é muito maior, não encontra trânsito, né? Então isso é um crescimento. A gente sempre fala às vezes que as coisas demoram, né? Na região aqui demora para acontecer. Realmente demora, mas vai acontecer e nós vamos chegar daqui. Talvez a gente não veja até nós, mas nós vamos chegar a ser parecido talvez com Gramado e Canela. Com a experiência de ter sido prefeito, sem politizar a coisa, será que os nossos prefeitos já se deram conta desse fenômeno, dá para se dizer assim, digamos, é um êxodo ao contrário, digamos, né? Antes o pessoal vinha para cá e agora está meio que retornando. Talvez não. Mais gente, é mais consumo, enfim. Talvez não, né? Talvez esse seja um fenômeno que vai acontecer agora em diante, porque se a gente olhar hoje, o IBGE saiu essa semana passada, né, o índice de população regional nossa, a não ser Erechim, houve decréscimo em todos os municípios, cresceu Barão do Cotegipe, 80 pessoas e 40 em Getúlio Vargas. Os outros municípios, todos eles diminuíram. É claro que talvez esse fenômeno, né, de o pessoal criar sítio não vai acontecer em alguns municípios. Isso é lógico, né? Vai acontecer talvez em lugares atrativos, que seriam à beira do lago, em lugares como Erechim, talvez aqui ao redor de Erechim, tranquilamente, isto vai ocorrer. Não é todos os municípios que vai ocorrer, mas o fenômeno, né, desde o rural dos municípios é muito grande, né? Se você olhar aqui na nossa região, ele é presente. A gente viu esse filme que eu comentei, né, de mudança de alguns retornos, né, para o meio rural, que talvez não traga assim numericamente muitos nomes, mas de forma bem pequena vai acontecer, nos pequenos está acontecendo pelo lado financeiro hoje e pela tendência, né, de alimentação por muito tempo ainda ser lucrativa, mais do que tu ser empregado e que você vai ganhar às vezes no máximo R$1.500, né, para trabalhar como empregado com horário programado, né? Quando que tu está numa propriedade rural, você tem que ir ao trabalho, fazer diariamente, mas não tem horário muitas vezes. Mas tem aumentado bastante, digamos, para efeitos de registro. O pessoal pode dizer, eu resido em Erechim. Agora, tu vai na beira desse nosso lago aí, de Itá, assim, tu vai dar uma olhada, tu vai em busca de uma área, um pouco tu vê uma casinha, outra casinha, eu digo, as pessoas vão passar o final de semana lá, enfim, né? Mais no verão até, mas está ficando povoado. Aumentou áreas, muito. Aumentou. Bem mais do que se esperava, né? Por isso, até hoje, o turismo é um turismo de lazer de final de semana, né? Não é que ele, de certa forma, não dá muito recurso, né, pro município, né? Ele deixa, muitas vezes, alguma coisa assim de lixo e coisa assim, né? Mas, claro, né, o pessoal começa a conviver ali com o município. Muitas vezes a raiz dele é Erechim, mas o final de semana ele está lá em Aratiba, Mariano, Severiano, Marcelino, todo esse lago aí que é muito grande, né? E até
para baixo do lago também, né, que muita gente tem na Barra do Rio Azul, Itatiba ali, tem buscado aí com o objetivo, né, de ter no Rio Uruguai mesmo, né, não é mais no lago, né. Essa é uma região que eu não conheço. Tem muita gente fazendo sítios aí para baixo da barragem, né, dos dois lados, do lado de Itá, né, e do lado de Barra do Rio Azul, Itatiba, na busca, né, de pescar, dessas coisas assim, de ter uma casinha na beira ali no rio, não no lago. Muito bem, nós estamos conversando hoje aqui com Luiz Ângelo Poleto, que é engenheiro agrônomo da Emater e é pós-graduado em agronegócio. Depois do intervalo, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre o que está havendo com a soja, Nós já voltamos. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Somos uma cooperativa de médicos e nos unimos porque temos comprometimento com a vida. Eu busco dar sempre a empatia. Eu me sinto bem, né, em poder ajudar, em saber que a cada dia eu dou o meu melhor. Para mim é mais do que um trabalho, é um propósito, uma missão. Nossa relação com os pacientes, né, sempre foi de doação e esse momento mais ainda. Ela segurou na nossa mão e aí ela falou, eu achava que eu estava sozinha, mas vocês estavam comigo. Então isso foi muito importante para a equipe, né, saber que ela entendeu esse acolhimento. Quando a gente fala assim, ó, o senhor está de alta, ele vibra de uma forma que não tem explicação. Não há como não se sensibilizar diante de histórias e de olhares que depositam em nós tanta confiança. A palavra confiança ganhou um peso muito importante porque a relação médico-paciente ou médico-familiar, ela está tendo que ser a base do telefonema, a base da chamada de vídeo. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Essa é a nossa vocação. É o nosso jeito de cuidar. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Qual o tamanho dos seus sonhos? Eles precisam de um espaço maior para que possam crescer ainda mais? Ou, quem sabe, eles precisam de um novo ambiente para se desenvolver? Já sei, chegou a tão esperada hora de dividir esse sonho com alguém. Ou então, seus sonhos precisam de um cantinho confortável para recarregar as energias. Para todas essas opções, a Sicredi Unestados é a parceira certa para realizar. Através do nosso crédito imobiliário, queremos ver os seus sonhos ganhando forma. Forma de lar. Muito bem, nós estamos de volta então com o Luiz Ângelo Poleto, engenheiro agrônomo e pós-graduado em agronegócio, falando sobre, no primeiro bloco aí, como vocês viram, sobre a busca por um outro modelo de vida, enfim, um outro estilo de vida. Vamos falar um pouquinho sobre o assunto, o que está havendo com a soja, que está num preço lá em cima. Quem é que determina esses preços? Pois é. É o consumo? É uma pena, né, que a nossa região não tem muito mais a expandir, né, nesse momento, áreas de plantio. Eu gostaria de, assim, relatar o que é, na verdade, hoje o nosso território aqui na região Alto Uruguai, nós temos 632 mil hectares. E se a gente dividir de culturas anuais, que é o segmento mais importante, né, que é o maior PIB, né, do regional hoje, é a soja, que tem 244 mil hectares, o milho, que nós temos 45 mil hectares. Daí nós somamos, né, ali mais ou menos 80 a 100 mil hectares que vai para cidades, comunidades, mais 100 mil nós temos de mata nativa, que tem muito ainda aqui, né, em alguns municípios,
e temos aí mais em torno de 80 mil de pastagens em toda a região Alto Uruguai. E o resto são de culturas exóticas, que a gente pode dizer a fruticultura, reflorestamento, né, que soma isso aí entre tudo 32 a 40 mil hectares, tudo isso, né. E a soja, né, que é esse momento, por que o preço está tão alto, né? Primeiro porque há falta de alimento, soja a nível mundial. O ano passado teve uma perda muito significativa, que foi de 37 milhões de toneladas, entre os Estados Unidos, que perdeu 20% da produção deles, e entre a Argentina, que perdeu 10%, né? Então, hoje o consumo mundial nosso é em torno de 370 mil toneladas ano, né? O ano passado se produziu 337, né? E esse momento do dólar, essa diferença do dólar nosso aí, que chegando acima de 5, aliado também a esse conflito que existe entre China e também Estados Unidos, que favorece o preço nosso do produto. Como o Brasil tem não produto em excesso, mas é um dos países que aumentou em vez de diminuir, né? A necessidade do grão, principalmente para a China, que hoje a China, o ano passado, importou 68 milhões de toneladas, esse ano vai chegar talvez a 88, 100, né? Nós produzimos em todo o Brasil 128 milhões de toneladas de soja, e vai 46, 47 abastece o mercado interno, e o resto está indo praticamente para a China, né? O principal consumidor. Como eles também passaram para aquele momento lá não só de pandemia, mas também de problemas, né, na área sanitária, na suinicultura principalmente, né, eles estão reativando esse setor lá, e esse setor vai reativar. Com certeza a suinicultura, a avicultura, a carne vai reativar, mas eles vão precisar do grão, né, eles produzem... não chega a 40 milhões de toneladas. 40 milhões de se deve isso, porque a China é um país, tem um território imenso. Por que produz tão pouco? Não, eles produzem outras, né? Eles produzem de tudo lá, né? Arroz, né, principalmente, né? Mas é a necessidade com o aumento do poder aquisitivo na China, né? A necessidade de ter alimentos com proteína é cada vez maior, né? O pessoal está se alimentando. E é 1,5 bilhão de habitantes, é 6 vezes mais o nosso Brasil, né? Então eles estão necessitando desse alimento nesse momento por causa dessa melhoria das condições financeiras deles, né? E em virtude principalmente dessa queda de produção, hoje quem tem produto é o Brasil. A gente tem ouvido falar que isso não vai ser pelo menos por 3, 4 anos, os economistas falam que os grãos vão estar com bom preço, né? O ano que vem, tranquilamente de novo, né? A soja, por exemplo, vai ultrapassar R$100, né? Pelo que se vê. Se o dólar ficar assim, acima de R$5, o preço da soja certamente vai estar mais de R$100. É claro que, na verdade, não vai dar estiagem de novo como deu nos Estados Unidos, na Argentina, então nós vamos ter essa reserva que hoje não existe a nível mundial, principalmente da soja não existe, vai começar novamente a acontecer, né? Quando os países produzirem normalmente, né? Essa queda que teve, então essa realidade nossa, esse momento é ímpar, eu acredito, segundo a informação, o último momento que nós tivemos de tanto valor no produto foi em 2008, né? Que nós tivemos, né? Esse momento aí do produtor ganhar 130, quem tem produto hoje, ou fazer contratos por ano que vem já a 110, 120, né? Dificilmente possa acontecer, porque não sei até onde que vai essa questão inflacionária, né? Inflacionária porque o grão vai inflacionar a carne, né? O arroz já subiu também, o feijão também subiu o preço, todos os produtos têm subido. Se você observar hoje no agronegócio, todos os produtos são bons, a não ser hoje o segmento madeira, que não está muito favorável, né? Porque construções talvez não esteja acontecendo no lado madeireiro, né? Mas os demais segmentos do agronegócio, o preço está favorável como nunca esteve. Uhum. E aqui na região, né, é uma pena por isso, né, que tenha acontecido, porque nós perdemos, a gente tem um cálculo que a gente faz, nós perdemos na última estiagem, essa estiagem que não foi talvez a maior em extensão de estiagem, mas a maior em termos econômicos.
em termos econômicos, a gente tranquilamente pode dizer que nós perdemos, porque nós perdemos 33,5% na soja, que isso é dizer, perdemos 20 sacos de soja. 20 sacos de soja por hectare, nós perdemos esse último ano aqui na região. Põe 250 mil hectares, nós perdemos aí 5 milhões de sacos. A R$100 nós perdemos, quanto dinheiro nós perdemos aí, né? Aqui na nossa região, 500 milhões, praticamente, com o preço atual, nós perdemos no último ano, dinheiro que giraria mais aqui. Né? E claro que em outras regiões, no seu estado do Rio Grande do Sul e um pouco para o Rio Grande do Sul, não aconteceu isso. No milho nós perdemos 15% também, na nossa estimativa, e já estávamos produzindo, porque o nosso produtor está se especializando na produção de grãos aqui. No último ano, não nessa última safra, na safra anterior, a nossa região tinha atingido médias de soja e de milho das maiores do estado do Rio Grande do Sul. A nossa média de soja tinha sido 63 sacos por hectare e de milho 155. Né? Então baixamos de 63 para 42, né? 42 e pouco. Né? E no milho baixamos de 155 sacos por hectare, baixamos para 131, também foi em torno de 20 sacos, né, que baixamos, né? Claro que o milho, como o preço, então, deu aí, tipo, né, 50 milhões, 60 milhões que a gente perdeu aí. Então, a gente tranquilamente pode falar que na nossa região, essa estiagem última aí, ela proporcionou uma perda, né, de dinheiro que giraria aqui na região, em investimentos, né, do agricultor, mesmo talvez na parte imobiliária, né, de 500 milhões, né, 500 milhões. O que compensou um pouquinho isso, que o produtor ainda pagou os custos de produção pelos preços, né, que na safra, todo mundo, muita gente vendeu a soja por contratos a R$75, né, agora, né, esse ano aí, passado, aí, em março, abril, né, e hoje então já, quem manteve o grão que não vendeu, está vendendo a esse preço aí, que tranquilamente a R$75, R$80 você paga hoje com uma produção normal, os custos de produção, e dá para sobrar dinheiro na atividade de soja. Então nós não temos, né, hoje, muito mais, é uma pena que não temos para crescer muito, né, nesse segmento, a não ser em produtividade. Então nós na Emater... não tem para crescer em função da terra. Né, não temos terra, só produtividade, né, alguma coisa que nós podemos crescer, vamos dizer, desses 300 mil hectares que nós temos hoje, aí, somando milho e soja, de culturas anuais, que a gente pode dizer, se crescer ainda mais 10 mil hectares, né? O resto é loucura que o agricultor pode fazer de derrubar morro, que isso não é aconselhável, né? Ou então, daqui a pouco, tirar um pouco da pastagem, né? E isso está acontecendo, está aumentando um pouco a área, ano a ano, 3, 4 mil, 5 mil hectares, tá se aumentando, a gente tem visto esse fenômeno de aumentar. Mas eu acredito que ainda tem aí entre 10 e 20 mil hectares ainda para abrir. Então, o que nós temos trabalhado? Para aumentar a produtividade. A produtividade, se nós chegamos a 63, a nossa intenção esse ano é chegar um pouquinho mais, né? Na região chegar a 65, né? No soja, e chegar no milho, nós chegamos a 151, que foi o último ano bom, e nós queríamos chegar a 155. Isso são sacas por hectare. Por hectare. É a nossa intenção. Se nós aumentar, vamos dizer que nós aumentamos aí 5 sacos na soja por hectare. 5 sacos vezes 250 mil hectares dá, né? Quanto dá isso, né? Quanto dinheiro nós vamos colocar aqui na nossa região? Agora, para você... Vezes 100, né? Multiplica isso. Agora, para você aumentar a produtividade, tu vai ter que botar a mão no bolso também para... Daí o agricultor nosso, no soja, ele é um especialista, porque o que a gente vê hoje aí? Muita gente produzindo 80 e muita gente produzindo 45. Quem é que está produzindo ainda 45, 50, 55, né? Claro, esse último ano é um ano que foi, não pode se contar muito, né? Daí teve muita gente que produziu menos de 30 pela estiagem, né? Mas ainda nós temos a tradição nossa na soja, ela pega aí Jacutinga, Campinas, Quatro Irmãos,
Sertão, Estação, Getúlio Vargas aí, né, que ali já se estabilizou muito, né, não tem muito mais área para aumentar e os produtores já têm uma produtividade ali, Quatro Irmãos, Campinas, Sertão, já chegaram a 70 por hectare, já estão nos 70. Ainda essas regiões mais novas, nossa, que ainda o produtor está trabalhando questões de solo, questão de aumento de adubação, né? A questão do próprio tratamento, né? Esses têm muito a avançar ainda na produtividade, né? Porque numa lavoura de soja ou uma lavoura de milho, 50% é o tempo, né? É o tempo, né? As condições do tempo, que é o clima que favorece. O restante é outros segmentos. É adubação, escolha de boa semente, plantio adequado, né? Tratamentos fitossanitários hoje que são necessários, né? As perdas também na colheita, né? E depois negociar bem também, né? Ainda tem essas perdas? Tem, diminuiu bastante, mas ainda tem, né? Tem ainda muita perda ainda aí. Mas a gente está avançando, né? Então, a pandemia, ela favoreceu uma coisa, agora nesse segmento e para nós também da Emater. Nós temos feito muitos eventos, amanhã tem um evento, por exemplo, em milho, e a gente consegue abranger de forma online, né? Muito mais gente, né, com capacitação, claro, não é presencial, com os melhores profissionais, que às vezes nós tínhamos dificuldade de trazer um profissional desse porte aqui para a nossa região. Então nós temos feito cursos, por exemplo, para aumentar a produtividade. A região ali de Ipiranga e Getúlio já tem eventos tradicionais, esse ano foi tudo, né? Foi tudo em forma pela internet, né? E atingiu mais de 1.000 pessoas, e depois essas capacitações elas ficam ali para o produtor que não pôde assistir no momento, o jovem, né, ele assistir a capacitação em adubação, em tratamentos de praga, em controle de doenças de pragas, controle de doenças na soja, tipo assim, com o melhor profissional da Embrapa, né? Que muitas vezes nós tínhamos dificuldade. Isso favoreceu. E isso, então, tem proporcionado, acredito, né, que muita gente está se especializando, né, em casa. Né? Em casa não mais com o profissional nosso, claro, o profissional, ele facilita isso, divulga isso, né? Que nem nós temos feito isso, que nem amanhã, de certa forma, nós temos que, cada colega meu lá, nosso do escritório municipal, tem que convidar 2, 3 agricultores para participar desse evento aí que chama Ebimar em Milho, que já teve um sobre plantio, já teve outro sobre adubação, já teve um sobre praga, já teve um sobre controle de doença, agora é comercialização, né? Para ensinar o produtor a comercializar, para saber como é que está a tendência a nível mundial, né? De se vai sobrar milho a nível mundial, se vai ou se vai ter que chega, né? Essas questões aí que os melhores profissionais, então, a gente tem essa oportunidade, né, de mostrar para o produtor, né, que o produtor, eles também têm hoje o celular, né, e tem hoje muitos aplicativos aí, né, que a gente utiliza esses aplicativos para capacitar. E o agronegócio, grãos é o principal segmento aqui da nossa região, então é prioridade nossa, mas não é só a Emater que trabalha nisso, né? Para nós atingir essa produtividade hoje, né, que tem aí, que se busca, né, de mais de 65 na soja, média regional, e mais de 150, 55 no milho. Hoje tem muitas agropecuárias, tem muitas cooperativas, as próprias prefeituras que têm o departamento técnico, né? E então existe essa tendência de crescimento, né, em produção ainda aqui na região Alto Uruguai, nesse sentido. Eu acredito também muito de safrinhas, né? No caso, a necessidade de fazer rotação de cultura em soja, milho, por causa das raízes, principalmente, que são benéficas, né, para a soja. É muito importante cada 3 anos, no caso, você fazer 1/3 da área, você utilizar com gramíneas, utilizar com, no caso, que seria o milho, né? A gente tem uma possibilidade de fazer safrinhas nessa costa do Rio Uruguai, principalmente, plantando milho do cedo, que hoje, se a gente olhar, 50%, eu acredito, agora nesse momento, do milho da nossa região já está plantado.
E nessa costa do rio aí, eu passei hoje, vindo de Aratiba, todo mundo plantando milho cedo, né? Que dia 1º de setembro, uma vez não se plantava. Tem gente que já plantou dia 10, 15 de agosto, né? Ou antes, teve gente que já plantou. Que se deve isso? Por causa dos milhos precoces, variedades precoces que você tem, que ficam maduras antes, e daí isso aí propicia do agricultor daqui um pouco, em janeiro, plantar uma nova safra de soja ou uma nova safra de milho, que não que vai dar tanta produção como uma safra normal, mas que mesmo assim uma safra que paga os custos, e aí eu acredito que essa safrinha vai trazer também um incremento de produção a nível regional na soja, né? Já vejo gente aí preparando, isso já acontece na região de Santa Rosa, muita gente plantando milho de cedo e soja e depois soja. E daí também, o soja também tem variedades mais precoces, que ficam maduras antes. Ela vai ficar madura aí final de abril, início de maio, dia 10, 15 de maio. Então, lugares que não dá geada, como a nossa costa do Rio Uruguai, tranquilamente o produtor pode plantar soja após milho. 2 safras. 2 safras aí, né? Que muita gente já fazia aí na beira do rio, né? A gente sabe, né? Quem é da costa do Uruguai aí que tem, né, fazia muito 2 safras de milho, né? E agora então pelo grão, o valor do grão que tem, né? Então, assim, em síntese, o grão para o próximo ano, né? Por isso que o pessoal está se preparando muito bem, né, Odi? Assim, o preço deverá estar muito bom para o produtor ainda, e fala-se em 3 anos, 3 sucessivas safras de preços bons ainda. Muito bem, nós vamos fazer o nosso último intervalo e já voltamos. Seja lá o que você quer vender ou comprar, Sicredi Conecta é uma vitrine virtual exclusiva para os associados do Sicredi. O aplicativo é fácil de usar e não tem taxa para comprar ou vender. Aqui você encontra serviços e produtos novos e usados. Para quem vende, é uma oportunidade para novos negócios. E quem compra, coopera com a economia local. Baixe o Sicredi Conecta e comece a usar hoje mesmo. Para comprar, vender e cooperar. Nova Farmácia Unimed, na Avenida Pedro Pinto de Souza. Mais saúde, mais genéricos, mais variedade. De segunda a sábado, das 8 às 20 horas, com teleentrega. Unimed Erechim. Cuidar de você. Esse é o plano. Muito bem, retomando aqui hoje, então, com o Luiz Ângelo Poletto. Falamos já um bloco inteiro praticamente sobre grãos, soja e milho. Eu queria que tu ficasse à vontade para que outras fontes de renda começam ou já estão instaladas, né? Já estão sendo exploradas aqui na nossa região. O que dá para ser? Fruticultura? O que dá para assim? Na verdade tem alguns segmentos assim ligados indiretamente que eu não vou tratar, que está crescendo aqui, que entre eles, né, o armazenamento, agroindústrias, que não é o meu setor, que está crescendo, energia fotovoltaica, está crescendo muito no interior. E falando em diversificação, né, da pequena propriedade, que a gente, por eu ter passado esse período e feito isso no município, né, que Aratiba só tinha milho e suínos, e esse período, né, que eu passei tempo lá, eu usei o meu conhecimento da Emater de 10 anos para iniciar o agronegócio em diversificação, e graças a isso Aratiba tem o segundo maior PIB da região Alto Uruguai, uma região de topografia bem acidentada. O maior PIB agrícola nosso é Sertão, né, que tem 32.500 hectares de soja, tem muita aviário lá também, e está diversificando lá também. E para o município aumentar a renda, muitos municípios não tem outra alternativa a não ser você diversificar através da introdução de criações, né, do leite, na carne, no caso da suinicultura, na avicultura, que ela é muito cara, às vezes, para você fazer investimento. E no segmento de agrícola, de culturas, coordeno aqui junto ao regional, né, que tem essa incumbência, e graças a Deus esses segmentos estão aumentando, estão melhorando. A fruticultura, né, que a fruticultura de 2017 nós crescemos
500 hectares, nós tínhamos em torno de 3.500 hectares em 2017, hoje temos 4.000 hectares aqui na região, cresceu 500 hectares, é bastante. E quais os segmentos que cresceram aqui na nossa região? Cresceu na fruticultura os citros, que teve crescimento, cresceu a Nogueira Pecan, que nós tinha 34 hectares, temos 97, triplicou. Crescemos o morango, que nós tinha 3, 4 hectares, que cresceu para quase 9 hectares, triplicou também, são áreas pequenas, mas cresceu. Né? Se manteve o pêssego, está se mantendo, o figo, o caque caiu bastante o número de parreirais, né? Que nós tínhamos 600 hectares, hoje temos 410 hectares, né? E cresceu, claro, a citricultura, que tem crescido mais. Ela teria crescido até mais, a citricultura, se não tivesse muita gente que no percurso desistiu, né? Porque teve muitos plantios agora nos últimos 2 anos, né? E nós temos clima propício, né, para a fruticultura, né? Então tem muita gente, né, hoje que é exemplo em fruticultura aqui na nossa região. E muito se deve ao apoio das prefeituras municipais, que muitas prefeituras apoiam esse segmento, e também alguns colegas técnicos nossos, né, que esse é um trabalho praticamente exclusivo, né, da Emater, a fruticultura aqui na região. Não é como a soja. Praticamente quem quase só trabalha em fruticultura dos técnicos é a Emater. Nós temos muito técnico capacitado, por exemplo, hoje em citricultura, muito técnico bom, né, também na uva, né, que se especializou. Nós gostamos desse segmento, então a gente incentiva também, né? Então a gente vê assim muitas propriedades, nós estamos trabalhando para aquele produtor que ficar na atividade, na fruticultura, ele ser um especialista realmente, né? Então hoje você vê, eu vou citar assim, né? O especialista no figo, que é o cara de Jacutinga, né? Que tem uma área maior, que basicamente tem quase 1/3 da área do figo aqui na região, o especialista do pêssego, que é lá da Barra do Rio Azul, o especialista de uva, nós temos vários aí em São Valentim, que está crescendo muita uva, temos aqui Mariano Moro, também um produtor que produz uva para mesa, especialista, em Floriano Peixoto também tem muito, aqui em Erechim também tem alguma coisa, tem um especialista de morango, na citricultura nós temos em Aratiba, né, temos o Gribe lá, por exemplo, que tem a maior área individual do estado do Rio Grande do Sul, tem mais de 100 hectares, né, de citros, né, e tem outros que estão aí começando na atividade de citricultura, então alguns empresários e não plantam mais aquela areazinha de 1 hectare, né, plantam 4, 5 hectares ou mais. Aí em Erval Grande a gente vê, agora aumentou bastante o plantio lá, e eu mesmo visitei com o técnico lá, 3, 4 produtores, um aumentou 20 hectares, outro 18, outro 14, né, plantando, entrando na atividade de citricultura. E os preços, este ano, eles não foram tão bons se a gente for comparar, no caso da citricultura, comparado com São Paulo, mas são melhores que o ano passado. Dá para ganhar mais dinheiro que soja, né? E a citricultura, a fruticultura, normalmente ela entra onde que não entra a soja. Ela, de certa forma, ela vai entrar aqui no Vale do Uruguai muito, né? Que é aí que nós estamos tentando incentivar a uva. Claro, a uva está presente em Charrua, está presente em Floriano Peixoto, de certa forma rodeado já por soja, né? Que isso até é um problema, né? Muitas vezes por causa da deriva, né? De produtos. Então a fruticultura nós estamos priorizando muito, né? E quando essa questão de acontecer, né, da volta do filho, ele muito bem, ele pode diversificar. A gente vê muitos casos aí de produtor, né, tendo soja e tendo fruta também do lado ali, tendo uma atividade que dá lucro. A nossa fruta aqui, a não ser os citros, as demais frutas, todas elas nós importamos. Todas as outras que nós produzimos. E nós estamos fazendo os experimentos, né, hoje. Nós temos experimento de abacate, aqui na região, que estamos plantando, começou a aparecer áreas. Temos a temoia, temos romã plantado. Experiências a gente está experimentando, para ver aí. Mirtilo também tem alguma coisa, mas não deu tanto resultado, né? Nosso pecan é uma experiência que está crescendo, então as atividades que mais... E o mamão, que a gente praticamente não vê. Mamão, abacaxi e a banana tem um potencial enorme na costa do Rio Uruguai. Eu me lembro no tempo de guri que a gente vivia na costa do Rio Uruguai e tinha mamão, tinha abacaxi, muita gente que vivia do mamão, do abacaxi, da banana, né? E o que nós temos mais é banana,
que são frutas tropicais, né, no caso, que dão nesse clima mais de costa do rio, onde não dá geada, né. A costa do Rio Uruguai, né, desde 99 deu 2 geadas, né. Deu uma 3 anos atrás e agora. Semana passada deu geada até na beira do Uruguai, em muitos lugares. Não tão forte como deu há 3 anos, mas senão praticamente de 20 anos, 2 anos deu geada, né? Então, se dá muito bem essas frutíferas tropicais. Tem mercado, dá para ganhar dinheiro, preço bom. É claro que não tem surgido, daqui a um pouco vai surgir o empresário, né, que eu já comentei que já teve empresários vindo, né, para querer plantar alguma coisa em relação ao abacate, abacaxi, banana, né, com interesse de plantar em áreas maiores aqui na região, buscar áreas para comprar, e eu acredito que isso vai acontecer. Vai acontecer isso num futuro bem próximo, um futuro não muito distante, né, que você conheceu o Padre Máximo, que foi um dos primeiros que falou em fruticultura na costa do Rio Uruguai há 50 anos atrás, né? Então hoje talvez está se concretizando esse sonho, né, de crescimento da fruticultura, que está crescendo bem mais do que outras regiões. Nós temos falado muito da fruticultura, eu falo uma linguagem fruticultura que o potencial costa do Uruguai, então envolve a região nossa e a região do Frederico, né, para somar. Né? Se nós pegar hoje citros no estado do Rio Grande do Sul, nós temos 15 mil hectares de citros plantados, que seriam laranjas. Né? Hoje, juntando a costa do Uruguai, a região da Alpestre, Planalto, Liberato, que tem muita fruta plantada, e a nossa região, nós já temos quase 8 mil hectares. Então, a metade da laranja, basicamente 90% dessa laranja é a Valência, está situada hoje aqui na região Alto Uruguai. É uma pena, e nem sei se hoje é bom, né, para nós também, tem indústria, porque tem as indústrias localizadas todas na região de Bento, né, e de certa forma ociosas, né, que lá não estão mais plantando muita laranja, plantam bergamota montenegrino. O que dá para falar sobre agroindústria, expansão, ou não sei em que pé está no Alto Uruguai? Está aumentando o número, né, que é no nosso regional, é um angonese que trabalha bastante, a gente fala sempre, está numa sala, aumentando o segmento de agroindústria de cana, né, açúcar mascavo, na costa do Uruguai está aumentando bastante, de aipim, bastante, né, e a agroindústria de embutidos, é claro, também queijo, está aumentando bem mais do que nós temos em termos de registros. A nossa região é uma das que mais tem, né? Perde para a região de Caxias, eu acredito que mais tem empresas de agroindústria registradas hoje. A nossa região, mas tem um crescimento. Aqui em Erechim é o segmento mais importante de agroindústria, tem muita agroindústria aqui em Erechim, né? Aliado, né, ao segmento de hortaliças também, que é o que mais tem aqui na nossa região, é Erechim. Os demais municípios muito pouco plantam hortaliças. Eu gostaria de falar também do outro segmento, que é erva mate, que também passa por um momento diferente, né, de talvez nova expansão. Nós tivemos aquele momento de derrubada, né, muita, né, principalmente áreas maiores. A gente sabe que teve alguns produtores que derrubaram 200 hectares de erva mate, outros 100, em alguns municípios tradicionais que tinha erva mate. E agora o erva mate, nós temos 6.822 hectares aqui na nossa região. Mas diferente dos citros, nós temos as indústrias aqui. O segmento de indústrias aqui de Erechim é muito importante. Nós temos 30 agroindústrias de erva mate aqui na região. E se a gente observar das 10 maiores do país, talvez, de indústria de erva mate, que tem muito aqui no Rio Grande do Sul e Paraná, 3 estão aqui na nossa região. 3 estão situados, talvez 4. Talvez 4 estão aqui na nossa região. E trabalham com deficiência de matéria-prima, né? Então, poderíamos aumentar esse segmento um pouco em produtividade. Hoje a produtividade é baixa dos nossos ervais aí. Nós chegamos a 600, talvez não muito mais isso de média aqui na nossa região. Nós estamos trabalhando juntamente com alguns produtores, alguns trabalhos específicos. Hoje virou prioridade o projeto Erva Mate do Estado, né? Então nós temos que trabalhar, temos que fazer visita, temos que fazer dia de campo. Aliado a isso, também tem um convênio que foi realizado, está sendo realizado com a Coca-Cola, com a Mate Leão, que ela recebe hoje matéria-prima de 3 indústrias aqui de Áurea e uma de Erval Grande.
E nós estamos fazendo agora, nesse momento de pandemia, lives, né? Lives, teve até a semana passada uma, e tivemos em janeiro, fevereiro, fizemos presencial, eventos com 120 agricultores, né? A 90 de Áurea aqui, mas só que essas indústrias de Áurea abrangem vários municípios, não somente a Áurea. São as indústrias que entregam, mas os produtores tem de Erechim, tem de Marcelino, tem de Viaduto, tem de Túlio. E aqui de Erval Grande, que também está crescendo muito erva mate, o plantio em Erval Grande e Itatiba e Três Arroios são municípios que o plantio está aumentando erva mate. Né? São como diversificação e como fonte de renda, né, para a propriedade. 2 minutos ainda para falar um pouquinho sobre reflorestamento. Nós incentivamos muito o reflorestamento e, infelizmente, hoje não tem ninguém plantando aqui na região, fazem anos. Eu continuo dizendo que vai haver um apagão florestal, não muito mais do que 6, 7 anos aqui na região, porque a retirada de árvores é muito grande, né, muito grande, principalmente para cavaco. Tem muita gente tirando para tirar essas áreas, né, para plantar soja, as áreas planas, que tem mercado de venda da propriedade, e soja, né, que é um produto que dá renda também. Então está tirando, não com a iniciativa que nós sempre divulgamos, e que a prioridade seria para a tora. E temos aí 19 mil hectares de eucalipto e 4 mil hectares de pinos. Muito desses que sobrou é praticamente planta para tora. Logo, logo eu acredito que não vai ter mais matéria-prima para cavaco, né? Que tem indústrias aí que precisa 900 metros cúbicos para cavaco, vão ter que buscar de outros centros. Logo, logo vai chegar isso. Se não se fizer uma campanha de novos plantios, como se fez o último em 2005, 2006, com a presença da Embrapa, com as indústrias, né? Não vejo, a não ser alguns agricultores, alguns empresários, né? Que talvez comprem terra barata, e com o objetivo de ganhar dinheiro, é claro. A longo prazo, né? A longo prazo, né? Então é um momento assim meio crucial, o momento de preços baixos da tora, pelo que eu vi. A pandemia, em vez de aumentar, o preço ano passado estava 100, 120 a tora de eucalipto e pinos, hoje está 80, 90, então baixou o preço ainda, né? E tem muita ainda floresta para ser retirada. Se busca, né, Odi, uma empresa, uma maceraria que talvez não fizesse a extração de mais quantia, né, para nós tirar e daqui a um pouco começar novamente um plantio, né, para beneficiar. Mas hoje, se você pegar 4 mil hectares de pinos, eu acredito que 2 mil esteja na mão de 10 pessoas. Ok. Poleto, muito obrigado pela entrevista aqui. A todos de casa também, obrigado e até a próxima. Seja lá o que você quer vender ou comprar, Sicredi Conecta é uma vitrine virtual exclusiva para os associados do Sicredi. O aplicativo é fácil de usar e não tem taxa para comprar ou vender. Aqui você encontra serviços e produtos novos e usados. Para quem vende, é uma oportunidade para novos negócios. E quem compra, coopera com a economia local. Baixe o Sicredi Conecta e comece a usar hoje mesmo. Para comprar, vender e cooperar. Conecta aí.